Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez pela graça do bom Deus a falar hoje sobre um tema muito pertinente, que é o livro de Apocalipse. É um livro para muitos é fechado, mas para outros é muito aberto a respeito do seu conteúdo. Durante esse estudo aqui que a gente vai ter breve de um resumo do Apocalipse, a gente tem que entender, tem muita gente que não gosta de ler o livro de Apocalipse porque tem muitas imagens, besta que emerge do mar, besta que emerge da terra, dragão, candeeiros, estrelas, selos, trombetas, então é muitas imagens, é muitos símbolos, e para muitos é muito fechado. O povo fala, você vai começar a ler livro de Apocalipse, vai tremer tua casa, o diabo vai aparecer e coisas assim. Não, não tem isso. O livro de Apocalipse é um livro triunfante, para que a igreja tenha refrigério no seu coração e entenda que a gente só caminha para consumação, que o mundo pode estar cada vez mais perdido, banhando na iniquidade, mas a igreja caminha rumo à salvação e à vitória de Cristo, que foi triunfada na cruz, mas vai ser consumada na eternidade ali, né? E o Apocalipse ele é contado como um livro da história futura e também presente. Como assim? A gente fica refrigerado porque a gente sabe que Deus está assentado no seu trono, no capítulo 4, que Cristo tem um livro selado por 7 selos por dentro e por fora, e que Deus tem o governo da história e conduz a história e a igreja ao triunfo junto com o seu Filho Jesus Cristo. Dentro disso, eu quero hoje falar para vocês a respeito do livro de Apocalipse. Não é um um resumo exaustivo, mas é a simplificação do que o livro de Apocalipse fala sobre as suas abordagens. Antes da gente entrar nas abordagens, a gente tem que conhecer o livro. O que significa a palavra Apocalipse? Significa revelação, descortinar os nossos olhos o que estava encoberto, que estava coberto. É trazer à tona as coisas visíveis. Apocalipse significa revelação. E o Apocalipse é as coisas triunfantes que em breve devem acontecer. O próprio Jesus revela isso a João em Apocalipse 1, no capítulo 1, no versículo 1, que ele vai dizer que revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não que pode acontecer, talvez vai acontecer, mas que devem, vai acontecer como está registrado nesse livro. Dentro disso, o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, revelado por Jesus ali na ilha de Patmos, onde João foi jogado, o último apóstolo vivo. João ali provavelmente se mudou para a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas que o Apocalipse é direcionado ali na Ásia Menor. Não existia apenas 7 igrejas na Ásia Menor, mas a gente entende que a totalidade das igrejas para mostrar tanto a igreja do primeiro século como a igreja de hoje, a igreja futura, que o Apocalipse era um livro que ele deveria ser lido em todas as igrejas. E sempre o número 7 está em evidência no livro de Apocalipse. É um número perfeito, vai dizer sobre 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 cabeças, 7 chifres, 7 espíritos, 7 montanhas. Então sempre o número 7 está em evidência. Dentro disso também, esse livro foi escrito mais ou menos em 95, 96 depois de Cristo, onde Domiciano, o considerado o segundo Nero, foi o primeiro a rogar título de Senhor e Deus, onde fez um templo e devia ser adorado o imperador, era o culto ao imperador. A igreja de maneira nenhuma aceitava isso. Então começou uma perseguição truculenta e ferrenha, e nessa perseguição João é jogado na ilha de Patmos para morrer ali na sua velhice, às vezes trabalhar nas minas de carvão que tinha ali. Dentro disso ele recebe uma revelação para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, para consolar os crentes
pela aquela perseguição truculenta e para refrigerar a nossa alma sobre os eventos futuros que havia de acontecer. A gente entende que no capítulo 4 é o refrigério da igreja, que Deus está sentado no seu trono. No capítulo 5, Cristo tem um livro nas mãos, selado por 7 selos por dentro e por fora. A gente entende que a igreja caminha para o triunfo de Cristo e da sua igreja, e que é um refrigério saber que Deus tem a história em suas mãos e que a gente caminha para uma consumação final. Dentro disso, o que eu vou hoje rapidamente falar é sobre as interpretações do livro de Apocalipse. Existem 3 vertentes mais conhecidas na interpretação do livro de Apocalipse, que é a interpretação futurista, a interpretação preterista e a interpretação histórica. A interpretação preterista, qual que é essa ideia? A ideia da interpretação preterista é que o Apocalipse já aconteceu. As maiores coisas registradas aqui aconteceu na igreja do primeiro século, para apenas incentivar a igreja a continuar firme, e que Cristo conhecia a igreja e sabia o sofrimento que a igreja estava passando. Dentro disso, isso foi consumado principalmente na queda de Jerusalém, na queda do Império Romano, e a ideia é que a besta que emerge do mar, o anticristo, era o Império Romano, e a besta que emerge da terra era a classe sacerdotal que trazia as pessoas a querer adorar o Império Romano. Com a queda do Império Romano, o livro foi concluído, e essa é a ideia da visão preterista. A ideia da visão futurista é a ideia que o Apocalipse não serve para a igreja de hoje, só serve para a igreja última igreja, antes da vinda de Cristo, só serve para aquela igreja, a igreja futura. Que o Apocalipse só rotula a validade dele a partir da igreja perto da vinda de Cristo. E que do capítulo 1 ao 3 vai falar sobre 7 igrejas, que a carta é dirigida às 7 igrejas do Apocalipse, que são 7 igrejas que vêm no decorrer da história. Cada igreja é uma consumação da história. Como assim? Quando a carta é dirigida à primeira igreja, a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, eles dão a ideia que a igreja de Éfeso era a igreja apostólica que trabalhava arduamente. Depois a igreja de Esmirna, a igreja pós-apostólica que foi duramente perseguida. Depois a igreja de Pérgamo, a igreja crescentemente mundana, depois do imperador Constantino. Depois veio a igreja de Tiatira, que é a igreja corrompida da Idade Média. Depois a igreja de Sardes, a igreja da Reforma, com sua reputação ortodoxa, mas ausência de vitalidade espiritual. Depois a igreja de Filadélfia, a igreja dos grandes reavivamentos modernos e dos grandes empreendimentos missionários. E por último, a igreja de Laodiceia, que eles acreditam que estamos vivendo agora, que é a igreja contemporânea, que tem ficado morna por causa da apostasia e da sua abastância. Nessa interpretação eu acho meio equivocada, porque quando fala sobre 7 igrejas, não está falando a totalidade das igrejas, porque na Ásia Menor, como a gente conhece hoje como Turquia, não existia apenas 7 igrejas, mas 7 é um número perfeito que existe no livro de Apocalipse, dando a ideia que era para rotular o livro de Apocalipse em todas as igrejas, de todas as épocas e de todos os lugares. Dentro da interpretação futurista, temos a vertente da interpretação pré-milenista histórica e pré-milenista dispensacionalista, conhecido muito nos dias de hoje. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Dentro dessa ideia agora, da próxima, temos o conceito da interpretação histórica. O que é interpretação histórica? A interpretação histórica diz que o livro de Apocalipse serviu para a igreja do primeiro século, para encorajar a igreja, serviu para a igreja agora, nos dias de hoje, para fortalecer a igreja, e vai servir para a igreja futura para continuar a encorajar a igreja. O Apocalipse não perdeu seu rótulo de validade. Ele é um livro igual a todos os outros,
É um livro apoteótico que vai mostrar a clareza que Jesus triunfa sobre os principados e potestades e que a igreja caminha para uma vitória de Cristo e do seu povo. Então, o livro de Apocalipse é um livro que nos sustenta em nosso coração, da certeza que Cristo vai voltar, independente que esse mundo ímpio caminha cada vez mais, se afoga no lamaçal do pecado, a igreja de Cristo, que já está presente, o seu reino já está presente, que está em nosso coração e o visível vai se manifestar, é a certeza da esperança. Porque Cristo hoje já reina sobre a sua igreja invisível, sobre o seu povo, sobre o seu eleito, sobre os seus filhos. Então, dentro disso, a gente pode ter clareza e acalmar o nosso coração. Essas são as três abordagens do livro de Apocalipse. Dentro disso, eu vou falar das abordagens do livro sobre o milênio. O milênio é literal, o milênio é simbólico. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Então, isso vai trazer uma divergência muito complexa. Mas no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as interpretações a respeito do livro de Apocalipse. Continue assistindo. Deus tem uma mensagem para o seu coração e para a sua alma. E fiquem ligadinhos aí. Tchau, tchau.